Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Chegamos ao penúltimo capítulo de 2 Samuel, capítulo 23. Amanhã será o último. Obrigado você que está aí comigo todos esses 23 dias que estamos lendo o segundo livro de Samuel. Está sendo muito edificante conhecer a história de Davi, né? A gente está aprendendo muita coisa legal. Todos os dias o Senhor nos surpreende. Cada vez que a gente lê, é uma coisa diferente que o Senhor traz para a gente e é muito legal. E hoje vamos ver o que a gente vai aprender aqui nas últimas palavras de Davi. Essas são... Deixa eu mexer aqui um pouquinho nesse microfone. Trazer mais para cá um pouquinho. Faz um barulhão aí, né? Essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que Deus de Jacó escolheu para ser o rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi era músico, né? Era um poeta. Ele gostava de escrever. Ontem nós lemos um poema, né, uma música, uma composição maravilhosa dele, contando todos os relatos, todos os livramentos que Deus deu para ele, né? E eu sugeri que vocês fizessem isso, né? Quem fez ganhou estrelinha lá no céu. E o Senhor te ajude a fazer, se você fez até mentalmente mesmo, né? Se lembrando e agradecendo a Deus, porque eu, por exemplo, meus filhos nasceram todos prematuros, mas nasceram, estão vivos. A gente passou por toda aquela fase horrorosa. Quem é mãe aí de filhos prematuros, filhos de UTIM, sabe bem o que eu tô falando. Passamos, e eu louvo a Deus por isso. Eu já tive um outro casamento, fui divorciada, passei por toda a crise de ser divorciada, todo o preconceito de ser uma mulher divorciada, passei pelo preconceito de ser uma mulher solteira, mais velha, e várias coisas assim que já aconteceram, e eu louvo a Deus porque hoje não sou mais. Então é sobre isso que você tem que fazer. Lembre do que você já foi e agradeça a Deus pelo que você é hoje. Foi isso que Davi fez ontem. E aqui vamos continuar. Deus tornou ele importante, uma pessoa que não era ninguém, né? O pai dele nem lembrava dele. Deus que insistiu nele lá no campo, né? O pai dele não lembrava dele, os irmãos dele não lembravam dele, mas Deus estava vendo ele. Deus está vendo você, mesmo que ninguém esteja te dando valor, te vendo, te valorizando, o Senhor está te vendo. E é isso que importa, né? Na hora certa Ele vai te exaltar. E Deus escolheu ele para ser o rei, e foi ele que compôs belas músicas para Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens. Como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. Ele é poeta, tá vendo? É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo que quero, será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Ai, gente, que coisa mais linda. Tudo que Ele quer é que o Senhor abençoe a herança dele, a descendência dele. Você está orando pela sua descendência, pela sua herança? Talvez você não tenha filho, mas você tem uma empresa. Aí você está orando pela sua empresa, que é o seu filhinho aí, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, pelo que fica de você depois que você sair daqui. É só isso que eu quero. Essa será a minha vitória, ele fala. E eu sei que Deus fará isso. Ele tem certeza. A fé dele é tão grande que ele já agradece por ela. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que agradecer, mesmo sem ver. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Bonito, né?
As últimas palavras dele foram maravilhosas. Palavras de fé, de certeza de que o Senhor vai abençoar a herança dele, também fazendo uma grande alusão a Jesus Cristo, porque Jesus é da raiz de Davi. Tem aquele cordãozinho que é a estrela de Davi, né? Jesus veio da descendência de Davi e aqui ele está falando: eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a minha herança, que a minha herança vai ser abençoada, vai ser próspera. Tenho certeza, porque eu fiz tudo para ser assim. Fiz toda a minha parte, eu oro pela minha descendência, né? O Senhor escolheu a descendência de Davi para trazer Jesus. É lindo, né? São esses os nomes dos soldados. Agora a gente vai falar sobre os soldados famosos de Davi. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete, de Taquemone. Ele era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Aqui é um relato de grandes soldados, de grandes pessoas que mereciam aparecer aqui nesse rol. Lá em Hebreus tem o rol dos homens de fé, né, Hebreus 11. Aqui é um rol de grandes soldados, pessoas que fizeram coisas inimagináveis. É sobre isso, ó. Esse cara aqui, ó, como é o nome dele? O soldado Josebe-Basebete. Ele era um líder de um grupo chamado Os Três. Ele matou 800 homens. Ele matou todos numa batalha. Com a sua lança, ele tinha uma lança, ele matou 800 homens. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Três era esse grupo, né? Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que ela não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde estava Eleazar. Até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Olha só, Eleazar ele lutou tanto que a mão dele ficou agarrada na espada. Aqui nessa Bíblia não falou exatamente assim, mas nas outras traduções fala. Meu pai me contava essa história. Meu pai amava essas histórias, gente. Eu estou lendo aqui lembrando meu pai. Ele amava as histórias de Samuel e de Juízes também, do livro de Juízes. Tem muitas essas histórias dessas batalhas, essas coisas assim esdrúxulas, né? Essas batalhas aqui. Ele lutou tanto que a mão dele grudou, agarrou. Ele não conseguia soltar a espada de tanto que ele lutou. E só conseguiu soltar depois que eles venceram. Coisa incrível, né? Eleazar, o nome desse homem. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Aqui mostra que eles não lutavam só por grandes coisas, assim. Uma plantação de ervilha era uma coisa simples, né? Não era uma coisa muito assim, que você tem que dar a vida por ela, né? E eles estão mostrando aqui que até por uma pequena coisa eles lutavam e venciam. Deus conseguiu, ó. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Deus deu a vitória para ele sozinho. Sozinho também esse Samá conseguiu. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram da caverna de Adulã, onde Davi estava, quando um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza. Um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço, que fica ali perto do portão de Belém.
Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Corajosos. Para realizar o desejo do rei, eles passaram dentro do campo dos filisteus. Gente, não é qualquer um que faz isso não. Não é qualquer um não. O cara tem que ser muito guerreiro, muito, eu dou a vida. Eu vou e vou trazer. Eles tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, ele derramou como uma oferta a Deus, o Senhor. Olha, Davi é um de cada lado. Eles são guerreiros muito fortes, né? O cara vai lá, pega a água, passa um perigo danado para trazer a água para o rei. Chega lá, o rei fala: nossa, depois disso que vocês fizeram, eu não posso beber essa água. Eu tenho que oferecer a Deus. E ele oferece em oferta ao Senhor, né? Por isso também ele é um homem segundo o coração de Deus, né? O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. Olha que coisa linda que ele está orando. Davi foi orar. Ele derramou a água no altar, ofereceu a Deus e orou assim: eu nunca poderia. É o mesmo que beber o sangue deles. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe dele era Zeruia. E era líder do famoso 30. Ele era líder de um outro grupo chamado os 30, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou. Abissai é aquele que salvou Davi do gigante de 6 dedos. Ele estava lá velhinho já, né? Foi lutar, ele viu que ele ia morrer, ele foi lá e salvou Davi. Ficando famoso entre os 30, o Abissai, né? Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo. Mas ele não era tão famoso quanto os 3. Também esses caras que são loucos, né? Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Olha, ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Olha que louco! Ele tinha estratégia de guerra, né? O cara tava com uma lança e ele com um bastãozinho. Ele jogou o bastão, pegou a lança e matou o cara com a lança. E ele matou um leão num dia de frio, um dia de neve, né? Que ele fez. Ele matou 2 guerreiros. Ele desceu numa cova e matou um leão no dia de neve. Um dia de neve. Caracas. O cara era muito doidão mesmo. Hoje em dia, não sei se existem homens assim mais, né? Esses homens violentos, bravos, assim, eu acho que não existe mais. Atacou o egípcio com o próprio bastão. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de ataque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi colocou como chefe da guarda pessoal Benaías. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elaã, filho de Lolo, e Benalém, Samá, Elicá, da cidade de Jorade, Elepes, Pelete, Irá, filho de Icas, Tecoa. Ele foi falando o nome, né, dos guerreiros mais famosos, porque ele tinha muitos, né? Abisai, Anote, Mebunai, Uzá. Pra você escolher nome aí pros seus filhos, pros seus cachorros, tá aqui, ó, uma lista enorme. Salmão, Maarai, Elebe, Baaná, Netofa, Itaí, filho de Ribai, Gibá, território da tribo de Benjamim, Benaías, Piratom, Idaí, do Vale do Gaás, Abiabom, Arabá, Asmavete, Baurim, Eliaba, Zabom, filho de Zá, Jonatas, Ararias, Samá, Aião, filho de Sará, Elifelete, filho de Aicás, Maacá, Eliã, filho de Aitofel. Olha aqui, Eliã, filho de Aitofel. Eliã era pai de Betseba, filho de Aitofel.
Não, Eliam era esposo de... Não, Eliam era pai. Eliam era pai de Betseba e Aitofel era avô de Betseba. E ele era um dos soldados, um dos conselheiros de Davi que se voltou contra Davi porque matou Urias, né? Que era casado com a Betseba. Davi era matado... Lembra que eu falei que Aitofel era parente lá de Davi? Ele ficou com raiva que Davi matou Urias, se voltou contra Urias. Ele se matou na vida real aqui, né, na história dele. Da vida real mesmo, né? Ele se suicidou, ele era um dos mais famosos conselheiros do rei. E Davi orou para que o conselho dele desse errado, e deu. Aí ele se matou, ele se desviveu. Tá vendo? Aqui prova nessa genealogia, que às vezes a gente nem liga, né? Aqui prova que ele era parente, tá vendo? De Betseba. Vamos lá. Carmelo, Peraí, Árabe, Igal, filho de Naatã, Zoba, Bani, Gate, Zeleque, Amon, Naará e Berote carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Irá, Garebe, Jatir, Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Então, desses aqui que a gente leu, 37 eram famosos. E o último, quem era? Urias. Urias entrou na relação de Davi. Davi mandou escrever isso aqui, né? Davi que citava, Davi que mandava os escribas escreverem esses textos, né? Nessa época que os escribas escreviam essas coisas aqui. E Davi, com toda dor na consciência, com todo o remorso, o arrependimento daquela porcaria que ele fez, que ele deveria ter ido para a guerra, que ele era forte, mas ficou ali, né, zapeando. Ele colocou Urias aqui, ó, como um guerreiro, a ser homenageado, a ser honrado. Ele colocou Urias aqui no livro de honra. É interessante isso aqui, né? Porque Urias, ele foi uma pessoa honrada, né? Que o Davi fez de tudo para Urias assumir o filho que ele tinha feito lá em Betseba. E Urias não foi. Ele ficou dormindo na frente da casa, mas ele não foi para a casa dele. Ele não foi. E Davi, num último pedido de perdão a Urias, colocou ele como um soldado guerreiro honrado, colocou ele no livro de honra. Uma eterna lembrança dolorosa na alma dele, né? Bonito isso aqui. Uma atitude bonita de Davi, né? E assim terminamos o penúltimo capítulo. Ai, desculpa. Até amanhã no último capítulo do livro de Samuel. Beijão no seu coração. Tchauzinho.